Sou Dimas Ferreira, falando de política. Estamos ao vivo com a biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. Estamos falando da professora Georgia. Bom dia a todos, ótima semana. Professora, hoje nós vamos ter uma novidade, temos um biólogo na área também. Leico Inaciano e biólogo, está lá no Distrito Federal, lá no plano piloto, na asa Norte. E aí, conhece o Luiz Beltrão? Não conheço, mas desde já quero mandar um abraço aí pro colega. Alô? Ok, então, professora Jorge, a azitromicina funciona no tratamento contra a Covid-19? Primeiramente, bom dia, né? Boa semana a todos. Em relação à azitromicina, ela, na realidade, ela é um antibiótico, né? A azitromicina, ela funciona ali como um colaborador para o tratamento da Covid-19. A azitromicina é um antibiótico de largo espectro, né, de amplo espectro, combate o que a gente chama de bactérias gram-negativas e gram-positivas, né, está relacionada à estrutura da bactéria, à parede da bactéria, né, são características particulares aí das espécies bacterianas. Mas ela não tem nenhuma atuação viral, tá? Ela não combate diretamente o vírus. O que a azitromicina colabora para o tratamento da Covid-19 é que quando eu tenho uma pneumonia viral, né, um acometimento do pulmão por vírus, eu posso ter também, né, paralelamente ali, uma colonização bacteriana, né? E isso favorece, né, esse paciente a evoluir, né, para a síndrome respiratória aguda, né, que é a forma grave, a principal forma grave da doença. Então, a utilização da azitromicina é justamente para impedir, né, essa colonização das bactérias no trato respiratório, né, principalmente trato respiratório inferior, que são os pulmões, alvéolos e etc. Né? Então, eu tenho ali a utilização dessa medicação justamente para impedir essa colonização e favorecer, né, com que o nosso sistema imune tenha somente uma frente de combate, que é o coronavírus propriamente, né? Impeça ali a colonização por outra bactéria, né? Principalmente alguns pneumococos, que são importantes aí para a evolução, né, dessa síndrome respiratória aguda. Então, a azitromicina ela é utilizada, né, no protocolo de tratamento para a Covid-19 como um auxiliador nesse processo, né, para justamente impedir essa colonização bacteriana. Então, ela não tem uma ação antiviral, ok? Ela tem uma ação antibacteriana, é um antibiótico de amplo espectro, né? Esse antibiótico, ele tem alguns pontos favoráveis em relação a outros antibióticos, né? O paciente só precisa de uma dose única durante o dia, toma ali por um menor período, por um menos tempo, né, do que, por exemplo, seria os antibióticos à base de penicilina, né? E ela também funciona justamente porque existem muitos pacientes que são alérgicos à penicilina e aí não podem tomar outras medicações, outros antibióticos à base de penicilina. Então, acabam tendo que apostar na azitromicina. Então, todos esses fatores, né, fazem com que a azitromicina, ela colabore bastante para que esse paciente não evolua para essa forma grave, tá? Mas é importante a gente saber que todo antibiótico, ele só pode ser ingerido com prescrição médica, tá? Primeiro por dois fatores, né? É importante a prescrição médica, porque o médico vai avaliar o paciente,
E em relação a outro quesito que os microbiologistas, né, biomédicos, biólogos, quem trabalha na área laboratorial se preocupa muito, é com a questão da resistência antimicrobiana, né? Então, o paciente acaba ali fazendo o uso incorreto da medicação, não toma, né, no tempo correto, não adere ao tratamento até o seu final e acaba fazendo com que essas bactérias adquiram resistência a essas medicações, né? E isso faz com que a gente acabe, né, diminuindo muito a gama de medicações para tratamentos justamente por causa dessa resistência antimicrobiana, né, que as pessoas que muitas vezes fazem o tratamento errado deixam essas bactérias resistentes e a gente não consegue ali ter nenhuma medicação de escolha. Professora Giovana, em quanto tempo uma pessoa infectada de forma leve está curada da doença? Preste atenção. Bom, quando a gente fala, né, da população atingida pela Covid-19, nós temos 80% que vão evoluir de forma leve, tá? 15% vão evoluir de forma moderada e 5% vai evoluir de forma grave. Essa é a porcentagem aí da maioria dos estudos epidemiológicos, né? Esses 80% que evoluem de forma leve, eles devem cumprir o isolamento por 15 dias. Né? Se utiliza também o teste de PCR, né? O teste de PCR é um teste que vai identificar se tem ou não presença, né, dessa carga viral, desculpa, presença dessa carga viral ali nas células do trato respiratório superior. Né? Então é feito aquele teste com suave, identifica se tem o material genético do vírus, que é o RNA, né, do vírus. Se não tiver, esse paciente tem uma chance menor, né, de acabar transmitindo a doença. Então, aí a gente tem, né, esses 15 dias. Porém, já tem estudos que demonstram, né, que tem pacientes que, mesmo sendo pacientes com sinais e sintomas leves, né, pacientes oligossintomáticos, ou seja, pouco sintomáticos, ou pacientes até mesmo que nem apresentaram ali características moderadas da doença, né? Ou seja, esses pacientes oligossintomáticos que permanecem com esses sinais e sintomas, né, por várias semanas. Né? Então, já tem estudos que demonstram que pacientes que permanecem com a perda de olfato, permanecem com a perda de paladar, dor de cabeça, cansaço, né? E o processo de astenia, que é justamente essa fraqueza, né? Esse cansaço que é proveniente da infecção. Então, já tem alguns estudos de pacientes que são acompanhados, mesmo pacientes oligossintomáticos, que permanecem, né, com esses sintomas por várias semanas e até mesmo meses, né? Então, cada paciente vai ter uma característica particular. Tem paciente que chega ao hospital depois de 7 dias apresentando sinais e sintomas moderados, de falta de ar, o paciente está com muita febre, dor de cabeça, e esses pacientes, que é 80%, né, dos pacientes acometidos que são infectados pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, né, pelo SARS-CoV-2, ele apresenta essa sintomatologia leve, que geralmente dura ali até 3 semanas, mas que já existem estudos de pacientes que apresentam essa sintomatologia por várias semanas e até mesmo meses. Então, a gente ainda não tem uma definição, tá, de quanto tempo esse paciente evoluiu, né, ali para uma cura. E em relação à transmissibilidade, a gente sabe que nos primeiros 15 dias, né, os 15 dias após os sinais e sintomas, é o período onde o paciente tem a maior chance de transmitir a doença, certo? Como eu falei, o teste de PCR é um teste que hoje está sendo utilizado justamente para verificar se esse paciente tem a chance ou não de transmitir a doença. Mas isso não está relacionado diretamente aos sinais e sintomas que ela vai apresentar. Então, ela pode apresentar uma negatividade do PCR, né? Um paciente que tem uma baixa chance de transmitir, mas que ainda permanece com as consequências da infecção. Ou seja,
uma dor de cabeça, um cansaço, falta de ar, né? Então, essas características, elas são características que podem permanecer, sim, por várias semanas, e alguns estudos já apontam que pode permanecer por alguns meses. Estamos num bate-papo com a bióloga, biomédica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro E doutora. Professora, é possível ser contaminado pelo novo coronavírus por meio de comida de um restaurante? Tá. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque às vezes a gente fica ali apreensivo e na dúvida, tá? Existem o que a gente chama de fômites, né? Esses fômites, eles são vetores mecânicos inanimados, tá? Existe sim essa possibilidade, e não somente com a comida do restaurante, ok? Existe essa possibilidade também com pratos, talheres, saleiros que estão sobre a mesa, copos que não foram lavados corretamente, certo? Até mesmo guardanapos, né, que foram manipulados ou não foram lavados, higienizados ali, que permanecem nas mesas, podem ser, os indivíduos podem se contaminar até mesmo ao tocar essa superfície dessas mesas, né, e acabar tocando o seu rosto. Então, a exigência de medidas sanitárias em um ambiente hoje de refeição, né, em um restaurante, ela precisa ser muito bem aplicada. Né? Essas medidas sanitárias, elas precisam ser muito bem aplicadas. Como que acontece essa interação direta do indivíduo com esses fômites, né, com esses vetores inanimados, e a chance dele se contaminar? Tá, vamos pensar e vamos exemplificar. Eu vou ao restaurante, vou me alimentar ali. Primeiro, eu vou ficar na fila para servir essa comida. Isso em restaurante self-service, tá, gente? Em um restaurante self-service, vou ficar na fila para servir essa comida. Eu tenho que ter a consciência de que várias pessoas podem tocar no prato onde eu vou me servir, correto? Essas pessoas que vão tocar no prato, depois eu vou tocar, eu tenho sim a chance de tocar nesse prato e tocar no meu rosto. Isso pode acontecer, é uma das chances, tá ok? Eu posso também me contaminar através da alimentação, né? A gente sabe que posso ter o depósito de algumas gotículas ali, principalmente em pratos mais frios, né? Que não estão o tempo todo ali em cozimento. A gente sabe que os pratos cozidos, eles precisam manter uma temperatura de exposição, né? Existe uma regulação, né? Uma RDC para manter essa temperatura de exposição dos pratos quentes, né? Para outras doenças, não estamos falando da Covid. Mas os pratos frios, eles estão ali, muitas vezes eles podem sim estar expostos, né? A esse processo onde o paciente libera gotículas, principalmente ao conversar em cima da comida, ao tossir em cima da comida, isso pode acontecer, tá? Talheres e copos que podem estar sobre a mesa, né? Eu posso acabar tocando esses talheres, colocando a mão nos olhos, no nariz, ou até mesmo ao colocar na boca, eu também tenho uma chance ali de estar colocando, né, essas partículas virais ali na minha boca. Ao tocar, né, saleiros, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso pegar esses saleiros, acabar colocando a mão no rosto também, nariz, boca e olhos, tá ok? E também, né, a gente tem que pensar ali no momento que eu vou comer, né, porque a gente não tem como comer de máscara, então eu vou retirar a máscara, né, e vou estar em um ambiente onde várias pessoas compartilham esse ambiente. Então, ao tossir, ao espirrar, conversar, eu posso ter essa disseminação de gotículas, né? Hoje a gente já sabe que a chance de infecção é muito maior por gotículas do que por aerossóis, né? E então, eu tenho
liberação de gotículas e posso sim acabar aspirando. Então, há um conjunto de fatores que faz com que o restaurante seja bem perigoso para a chance de se contaminar. Então, as medidas sanitárias, elas têm que ser tomadas e têm que ser levadas à risca. Não somente pelo restaurante, né, mas também pelos indivíduos que ali estão. Não adianta o restaurante tomar todas as medidas sanitárias se os indivíduos não se cuidarem, se os indivíduos têm ali o álcool em gel disponível, mas o indivíduo não passa na mão, né? Então, não é uma ação de mão única, né? Não é somente o restaurante que tem que ter ali essa atuação. Mas também o indivíduo que está presente ali no restaurante. Então, todo esse conjunto de fatores colabora, sim, para um processo de infecção da doença. Professora George, falando de restaurante, falando de comida, eu lembrei que quando vou usar a minha pessoa, quando eu vou a um restaurante, para um almoço, para uma janta ou para um jantar, eu não me dirijo ao local no caso do serve os pratos, o local de pegar a refeição. Antes de não tomar, eu tenho que tomar umas 5 cervejas antes. Eu acho bonito, é mais caro para o meu bolso, mas eu acho lindo chegar e tomar umas 5 cervejas antes com a pessoa que esteja comigo. Não seria, eu sei que é uma despesa a mais, mas não seria viável hoje esses restaurantes fazer como tem no supermercado, aqueles vidros, aquela separação, para que eu possa tossir, eu possa respirar, eu possa falar e não estou com máscara, dificultar a transmissão do coronavírus? Deu para a senhora entender a minha pergunta? Deu sim, Dimas. Então, se a gente for olhar, né, os restaurantes que estão abrindo em outros países, principalmente na Europa, a gente vê sim, né, esse acetato, né, ali que separa as mesas, né. Em São Paulo também existem alguns restaurantes que têm esse acetato onde as mesas ficam individualizadas, né. Isso seria o ideal, ok? Por quê? Porque eu mantenho o distanciamento, né, e faço com que eu evite essa dispersão de partículas, essa dispersão de gotículas que pode ir de uma mesa para outra, né? Eu estou ali dentro daquele cubículo de acetato, né, ali dentro daquele cubículo, e isso faz com que realmente as gotículas que são liberadas, né, durante a conversa ou durante a ingestão de alimentos, ou caso, né, o indivíduo tussa ali sem colocar a mão na boca, ou sem colocar um guardanapo, sem colocar a mão no braço, né, que seria o ideal, eu inibo, né, com certeza a propagação dessas partículas no ar, né, e faço com que essas partículas, elas não se propaguem, né, acabem sedimentando ali no ambiente que eu estou. Obviamente, isso também tem que ser higienizado a cada mudança, né, de cliente, muito bem higienizado, né, que eu posso ter uma segurança ali para aquele cliente, mas o próximo cliente que vir e ficar ali naquele cubículo também tem chance de se contaminar, né? Então, o ideal seria realmente utilizar essas divisórias de acetato. Essas divisórias de acetato, elas diminuem bastante, né, a propagação das gotículas, né? Então, utilizo as divisórias de acetato. A cada troca, né, a cada mudança de cliente dessa mesa, essa mesa ela tem que ser higienizada por completo, ou seja, utilização de desinfetantes, né, de componentes desinfetantes, álcool,
ou outros componentes químicos que podem atuar como desinfetantes. Faço a higienização completa desse acetato. Tenho que fazer a higienização completa da mesa, das cadeiras, certo? Retirar todas tudo que foi utilizado por aquele cliente, né, ali. Se ele utilizou um guardanapo, eu preciso retirar. Eu preciso ter muita cautela, né, até mesmo com o suporte de guardanapo, higienizar o suporte e, de preferência, não utilizar o suporte de guardanapo. Utilizar o guardanapo individual, aqueles que são liberados, né, envelopes ali para cada cliente. Depois de utilizado, é descartado. Aquele suporte, ele pode sim acabar funcionando, né, ali como um foment, né, como um vetor mecânico de contaminação. Outra característica é tomar cuidado com os saleiros, né, dar preferência ao sal individual também, que é aquele que vai ser distribuído lá naqueles pacotes pequenos. Então, utilizando o acetato, divisória das mesas, o indivíduo que estiver no ambiente, o ideal é que ele permaneça, né, o menor tempo possível. Isso aqui realmente é muito difícil, porque as pessoas ficaram confinadas, né, por tanto tempo, e agora, mesmo com o aumento da doença, as pessoas não estão conseguindo mais ficar em casa. Isso aí está sendo algo muito difícil para a gente, né, da área da saúde, justamente porque a gente vê o aumento da doença e a preocupação desses indivíduos inversamente proporcional. Então, parece que quanto mais a doença ficou no nosso meio, né, quanto mais ela está matando, menos as pessoas elas estão ficando preocupadas, né? Então, assim, eu sei que é muito difícil, né, pedir para que esse indivíduo ele fique o menor tempo possível. Utilizei o acetato, sou ali o dono do restaurante, estou utilizando o acetato. Para cada cliente, eu preciso fazer, sim, a higienização desse ambiente. Mesa, o cubículo, cadeiras, os talheres de preferência distribuídos de forma individual, guardanapo de forma individual, saleiro de forma individual. A gente sabe que tudo isso tem um custo, né? Então, vai ficar muito mais caro atender o seu cliente. Ok? Então, também é um ponto a se pensar. E quem, né, o comerciante que está disposto a abrir, gente que tenha responsabilidade e cuidado, ok? Porque você pode, sim, colocar a vida dos seus clientes em risco. Então, se você está disposto a abrir, siga todas as recomendações de higienização, sanitização, tome cuidado com seus colaboradores, bom? Tome cuidado com seus clientes, porque sim, você pode acabar colocando a vida deles em risco. Ok, estamos finalizando o nosso bate-papo de hoje com a bióloga, a bioquímica, com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro. E aí, doutora? Muito obrigado, doutora. Até amanhã, se Deus assim permitir. Vai passar em segurança o medo, a angústia e as incertezas. A saudade de estar junto com os amigos, de dar aquele abraço apertado ou então só jogar conversa fora. As coisas ainda não estão no lugar, mas não se desespere. Aproveite o agora, tudo isso vai passar. O momento é de se reinventar e aprender o novo. E o Unidesk está junto com você, aprendendo, se adaptando e se reinventando. Reinvente-se para o amanhã. Comece hoje. Vestibular Digital Unidesk. Inscrições abertas. Olá, comunidade. A Secretaria Municipal de Educação tem em mãos, atualmente, um dos maiores desafios, que é dar continuidade ao processo de ensino em meio a uma pandemia. Estou aqui para agradecer a todos que participaram durante o processo de implantação do ensino remoto. Foi um sucesso. A sua participação valeu a pena.
Foram mais de 19 mil acessos na plataforma, 12 mil cadernos entregues nas escolas e quero dizer que a sua participação fez toda a diferença na qualidade da educação de Valparaíso. A partir de segunda-feira, estaremos entregando o segundo caderno, de 8 a meio-dia, em todas as escolas e com um ponto de distribuição aqui na Secretaria Municipal de Educação. Quero agradecer aos professores, coordenadores, diretores, a todas as famílias que acreditam na educação pública de qualidade e dizer à equipe da Secretaria Municipal de Educação a nossa gratidão por vocês complementarem a educação do nosso município. Em nome do governo municipal, quero dizer que reafirmamos o nosso compromisso em construir educação pública de qualidade. Se for sair, use máscaras. Siga as instruções da Secretaria Municipal de Saúde, que sairemos juntos dessa pandemia fortalecidos. Obrigada a todos. 30 de outubro de 1988. Numa distribuição Helicatel. Halloween 4, o Dia das Bruxas.